Muito bem, vamos aqui tentar entender o significado geométrico do coeficiente linear numa função polinomial do primeiro grau. Antes de tudo, é importante sabermos o que é exatamente uma função polinomial do primeiro grau. Uma função polinomial do primeiro grau é algo cuja lei de formação é regida por uma equação desse tipo. Aqui nós dizemos que o x e o y são variáveis. Como nós estamos tratando de uma função, evidentemente nós temos de ter um domínio e um contradomínio também. Geralmente, nesses casos, o domínio e o contradomínio são tomados como conjunto dos reais. E como toda função tem que ter bem definidos um domínio, um contradomínio e uma lei de formação, a lei de formação desta função é a lei que a cada x associa f de x igual a x mais b. Em outras palavras, esse f de x é o y. Podemos dizer que são sinônimos nesse caso. O x e o y são aquilo que chamamos de variáveis aqui, eles variam. E esses a e b são números reais. Acontece que nós temos de fazer aqui uma restrição, porque se o a fosse zero, nós teríamos uma função onde o x não aparecia. Seria uma função cuja lei seria f de x igual a b, f de x seria uma constante. Seria uma função constante. Não é o caso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo uma função polinomial do primeiro grau e para que apareça o x, portanto, nós devemos ter o coeficiente dele sendo não nulo. Já que eu usei essa palavra, essas duas constantes aqui são chamadas de coeficientes. Essa daqui é chamada de coeficiente angular e essa daqui é chamada de coeficiente linear. É com essa que nós vamos nos preocupar nesta aula. Um exemplo de função polinomial do primeiro grau. Uma função f de RR, que a cada x associa f de x igual a menos 2x mais 3. A constante que acompanha o x nós chamamos de coeficiente angular. Então o coeficiente angular aqui é menos 2 e o coeficiente linear aqui é 3. Cada um deles tem sua função geométrica específica. Outro exemplo, vou chamar de função g. Aqui o coeficiente angular, embora esteja, digamos, camuflado, é 1. Porque isso é a mesma coisa que escrevermos 1 vezes x. E o coeficiente linear é menos 1. Nesse momento você já deve saber, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta. E nós vamos usar esse fato para facilitar a obtenção desses gráficos. Por quê? Porque quando nós dispomos de dois pontos distintos, quer dizer, diferentes, existe uma única reta que passa e é determinada por eles. Então, se nós encontrarmos dois pontos, x1, y1 e x2, y2, cujas coordenadas obedecem essa lei, vai bastar ligá-los para então garantir que essa é a reta cuja equação é y igual a ax mais b. Para fazer isso, o único cuidado que nós devemos tomar deverá ser o seguinte. Ao plotarmos um ponto no plano cartesiano, nós devemos sempre lembrar que essa primeira entrada, que é sempre chamada de abscissa, estará medindo a localização do ponto com respeito ao eixo vertical. Então aqui isto significa, por exemplo, que nós temos um ponto que está 3 unidades à direita do eixo vertical. E que essa segunda entrada, chamada ordenada do ponto, ela informa a posição do ponto com respeito ao eixo horizontal. Nesse caso, por exemplo, o nosso ponto estará 2 unidades acima do eixo horizontal. Essas duas entradas em conjunto são chamadas de coordenadas. Então nós temos duas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. A abscissa, vamos repetir,
informa a posição do ponto com respeito ao eixo vertical. E a ordenada informa a posição do ponto com respeito ao eixo horizontal. Então, por exemplo, esse ponto aí, que nós vamos chamar de ponto A, vamos localizá-lo nesse plano cartesiano. Nós sabemos que esse ponto A deverá estar 3 unidades distante do eixo vertical e para a direita. Ele deverá estar em algum local aqui nessa reta. E pela informação a partir da ordenada, ou seja, da segunda coordenada, ele deverá estar 2 unidades acima do eixo horizontal. Então nós localizamos o ponto A e temos apenas de tomar cuidado com os sinais. Por exemplo, se eu tomo um ponto B cujas coordenadas são -3 e 2, eu estarei tomando um ponto cuja distância ao eixo vertical também é 3, só que esse ponto está à esquerda do eixo vertical. E como a ordenada desse ponto B é a mesma ordenada do ponto A, eles estão na mesma altura. Esse é o ponto B. Vamos lembrar, a abscissa de um ponto, ela informa sobre a posição do ponto com respeito ao eixo vertical. E a ordenada informa sobre a posição do ponto com respeito ao eixo horizontal. Então, se por acaso você tem um ponto C cujas coordenadas são 3 e 0, essa ordenada está nos dizendo que a distância entre esse ponto C e o eixo horizontal é nula. Ou seja, que esse ponto C está no eixo horizontal. Essa, portanto, é a localidade do ponto C. Se, por exemplo, um certo ponto D tem coordenadas 0 e 2, isto significa que a distância entre esse ponto D e o eixo vertical é nula. Ou seja, que esse ponto D está sobre o eixo vertical. Aí está ele. É claro que se as 2 coordenadas do ponto são nulas, significa que esse ponto estará simultaneamente em ambos os eixos. Ou seja, esse ponto será a origem, que geralmente é denotado por O. Uma coisa importante aqui é que quando você estiver procurando por um ponto que esteja sobre o eixo das abscissas, pelo raciocínio que nós tomamos aqui, esse ponto deverá ter ordenada nula. E se você estiver procurando por um ponto sobre o eixo das ordenadas, então com certeza você já deverá saber que esse ponto tem abscissa nula. Por quê? Eu repito, porque esse ponto é um ponto cuja distância ao eixo vertical, ou seja, ao eixo das ordenadas, é nula, uma vez que ele está nesse eixo. E quem mede essa distância é essa primeira coordenada, é a abscissa. Em suma, um ponto sobre o eixo das abscissas deverá ter ordenada nula. Um ponto sobre o eixo das ordenadas deverá ter abscissa nula. Dito isso, nós estamos provavelmente em condições de avaliar aquilo que chamamos de coeficiente linear de uma função polinomial do primeiro grau, que também é chamada de função afim. Vamos ver isso através de exemplos. Por economia de notação, vamos ficar omitindo o domínio e contradomínio aqui. Vamos ver um primeiro exemplo aqui, f de x igual a x menos 1. Primeiro que tudo, isto se insere neste contexto. Essa é uma função polinomial do primeiro grau, ou uma função afim. Porque é algo do tipo f de x igual a ax mais b. Nesse caso, o a é 1, o número que acompanha o x, e o b é menos 1. Lembre-se, nós havíamos afirmado que qualquer função afim tem como gráfico no plano cartesiano uma reta. Então, basta para nós encontrarmos 2 dos pontos dessa reta. De que forma? Vamos lembrar que esse f de x nada mais é do que o y. Essa nada mais é, portanto, do que uma lei que rege o comportamento dos pontos x e y
Lembre-se, qualquer ponto no plano tem que ter duas coordenadas. É uma lei que governa o comportamento dos pontos do plano x, y que estarão nesta reta. Esta reta é a própria lei. Uma maneira muito prática de tentarmos encontrar pontos dessa reta seria fazendo uma certa tabela. Você fornece valores para x e encontra os respectivos valores para y. E é claro que ninguém vai complicar a própria vida tomando valores muito complicados para o x. Vamos tomar valores extremamente simples para o x. Por exemplo, x igual a 1. Se o x for igual a 1, quem vai ser o respectivo y? Substituindo o x por 1, você tem y igual a 1 menos 1, 0. O que significa que nós acabamos de ganhar o ponto de coordenadas 1 e 0. A abscissa é 1 e a ordenada é 0. Eu vou chamar de A esse ponto e daqui a pouco eu vou plotá-lo no plano cartesiano. Vamos pegar um outro ponto obedecendo a esta lei. Uma outra coordenada simples, por exemplo, x igual a 2. Vou usar x igual a 2 aqui. Se o x igual a 2, o y vai ser 2 menos 1, 1. Então, o ponto de coordenadas 2 e 1, que eu vou chamar de B, é um outro ponto dessa reta. É um outro ponto, portanto, cujas coordenadas satisfazem essa lei. Agora vamos marcar esses pontos aqui. O ponto de coordenadas 1 e 0. Esse é um ponto pertencente ao eixo das abscissas, ao eixo horizontal, porque a distância entre esse ponto e o eixo horizontal é nula. Então, marcando aqui uma unidade para a direita, uma vez que esta coordenada é positiva, você já tem condições de garantir que essa é a própria localidade do ponto A. Esse aqui é o ponto A. O ponto A de coordenadas 1 e 0. Aqui só aparece a abscissa dele. Quisermos colocar as coordenadas do ponto A corretamente, seria 1 e 0. O B é um ponto cuja distância ao eixo das abscissas, ao eixo horizontal, é 1. Dista 2 unidades do eixo vertical e 1 unidade do eixo horizontal. Esse é o ponto B, portanto. Nós temos então dois pontos aqui pertencentes a essa reta. Uma vez que para determinarmos uma reta basta dois pontos distintos, quer dizer, dois pontos diferentes, então basta que liguemos esses dois pontos aí. E essa, portanto, é a reta determinada por esses dois pontos. Mas nós sabemos que não é esse o problema aqui. O alvo dessa aula é o seguinte: como nós poderemos encontrar a intersecção dessa reta com o eixo vertical? Isso vai ficar bem simples. Vamos lembrar, uma vez que este ponto está no eixo vertical, a sua abscissa deve ser nula. Eu não sei, porém, quem é a ordenada. Se eu encontrar também a ordenada, eu terei as duas coordenadas desse ponto e, portanto, eu terei a localização completa dele. Mas veja, o que nós fizemos aqui foi fornecer uma das coordenadas desse ponto, graças à informação de que esse ponto pertence a esta reta, ao eixo vertical, ao eixo das ordenadas. Só que esse mesmo ponto ele pertence também a essa reta amarela aqui, a reta cuja equação é y igual a x menos 1. Ora, se esse ponto pertence a essa reta também, significa que suas duas coordenadas satisfarão com certeza a equação dessa reta. Esta, bem lembrado, é a equação desta reta amarela. Dessa forma, é perfeitamente possível nós encontrarmos a ordenada desse ponto, que está sobre essa reta amarela. Este ponto tem abscissa 0. Para encontrarmos sua respectiva ordenada, basta substituirmos o x por 0, evidentemente. Quando então nós encontraremos y igual a menos 1. Então, menos 1 é a ordenada desse ponto. Não é à toa que esse menos 1 acabou sendo este número que está sozinho, desacompanhado do x, o próprio coeficiente linear. Mais um exemplo. Imagine que você está se deparando com essa função aqui, menos x mais 2. Evidentemente, isso se insere neste contexto.
Aqui o A é menos 1 e o B é 2. Uma vez que isso se insere nesse contexto, isso significa que nós estamos tratando de outra função polinomial do primeiro grau, ou seja, de outra função afim, e, portanto, de outra função cujo gráfico é uma reta. Basta encontrarmos dois pontos distintos dessa reta, ligar esses dois pontos, aí teremos então a reta. Vamos fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais direta. Vamos tentar investigar direto onde essa reta eventualmente interceptaria o eixo vertical, ou seja, o eixo das ordenadas. Essa reta interceptará o eixo das ordenadas, evidentemente, em um ponto de abscissa nula. Quando a abscissa for nula aqui, é só você substituir e você verificará que a sua respectiva ordenada será 2. Então essa reta interceptará o eixo das ordenadas num ponto de ordenada 2. E aí agora você poderia, por exemplo, encontrar mais um ponto fornecendo o valor que você quisesse para o x. Por exemplo, vamos usar aqui, por exemplo, x igual a 3. Para x igual a 3, o respectivo y será menos 3 mais 2, ou seja, menos 1. E esse ponto, portanto, dista 3 unidades do eixo vertical, e está para a direita, e dista 1 unidade do eixo horizontal, e está para baixo. Agora, como nós sabemos, é só ligar esses dois pontos. Nós temos aí a reta cuja equação é y igual a menos x mais 2. Mas de maneira geral, isso que importa aqui. De maneira geral, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte: nós pegamos algo desse tipo, algo que obedece a essa lei para um certo A fixo e um B fixo, e procuramos saber, dentre todos aqueles pontos que obedecem a esta lei, aquele que também estaria no eixo das ordenadas. Como este ponto deveria estar no eixo das ordenadas, é porque sua abscissa deverá ser nula, porque, repito, ela é que mede a posição do ponto com respeito ao eixo das ordenadas. Se essa distância é nula, significa que ele está sobre o eixo das ordenadas. O que é que nós vamos fazer aqui? Substituir este valor aqui para encontrarmos este respectivo y. Ao substituirmos isso aqui, nós teremos y igual a vezes 0, 0 mais b, b, ou seja, o y será igual a b. É por isso que esse b que aqui aparece, é precisamente a ordenada do ponto em que a reta intercepta o eixo das ordenadas. Este é o significado geométrico deste número, desse b aí, que é chamado de coeficiente linear. Em muitos livros é comum expressarmos dessa forma, ax mais b, e é comum também expressarmos mx mais n. De qualquer maneira, são apenas nomes diferentes para as mesmas coisas. Esse continua sendo coeficiente angular e esse continua sendo coeficiente linear. O coeficiente angular tem outra função geométrica importantíssima, mas não é o nosso alvo aqui agora. Então, repetindo, na hora que você deseja encontrar as coordenadas do ponto em que esta reta intercepta o eixo das ordenadas, basta fazer x igual a 0 e você encontrará este valor para o y. É por isso que este número representará exatamente a altura segundo a qual essa reta interceptará o eixo das ordenadas. É claro que se esse número for negativo, essa reta estará interceptando o eixo das ordenadas num valor negativo, como por exemplo foi o que aconteceu aqui neste caso anterior. Vejam, o coeficiente linear aqui era menos 1.